Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do nosso livro escolhido, Bênção de Paz, Psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, onde fazemos breve leitura e depois algumas reflexões em torno do tema sugerido. Espero que gostem, espero que compartilhem o nosso canal, se inscrevam e possam ajudar cada vez mais a divulgar a doutrina espírita. A lição do dia de hoje tem como título Motivos para socorro aos maus. E Emmanuel nos escolhe uma passagem de Mateus em que Jesus nos diz: orai pelos que vos perseguem. Essa passagem de Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ela vem como item 1, que nos diz assim: aprendeste os que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Isso é na época da lei mosaica. Aí Jesus vem: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então, Deus, Pai Celestial, oferece o sol e a chuva para todos, as oportunidades de crescimento. E amar apenas aquele que nos ama, que nos querem bem, todos fazem. Gostar do que é bonito, do que é cheiroso, todos gostam. A proposta de Jesus é para irmos mais além. É para que tivéssemos caridade em nossos corações. Então, Emmanuel nos diz aqui que todos aqueles espíritos interpretados como maus são irmãos nossos, criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade em muitos provém da ignorância, que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influências obsessivas, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, incursos em falta das quais somos passíveis em nossa atual posição de consciências endividadas perante a lei. O malfeitor no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi cominada é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a moléstia perturba. Mas assim como o doente do corpo existe medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam, ninguém pode acautelar-se do alastramento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal mesmo assim, entreguemo-la a si mesmo, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Situemos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam mais de assistência do que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam um abraço fraternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos-á possível auxiliá-los sempre através da oração. Encontrarmos motivo para socorrer ao mal. Nós aqui somos aprendizes de Jesus, aprendizes
do Evangelho. E o aprendiz, ele tem que ter, antes de tudo, a mente aberta, né, o coração aberto, para que seu mestre passe ali as lições e ele execute. Se nós nos colocamos aprendizes, chamamos Jesus de nosso mestre, de nosso médico das almas, de nosso amigo incondicional, nós temos que nos colocar receptivos e experimentarmos essas lições, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Talvez no início, de imediato, não nos seja possível, mas com boa vontade nós vamos ganhando campo. Então ele fala que todos somos filhos de Deus. Mesmo aquela criatura que achemos assim a mais malvada, a mais perversa, é filho de Deus e Deus o ama e vai oferecer oportunidade de crescimento. E pela lei de progresso, que todos estamos inscritos, ele vai ser um espírito superior, porque ele vai caminhar de uma forma ou de outra. Todos nós. Então ele fala aqui que muitas vezes essa maldade ela é ignorância. Sabe aqueles espíritos ignorantes? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas tem espírito que é de ignorância, assim, de desconhecimento total. Ele não tem discernimento. Então, muitas vezes, ele acha até que viu algum modelo e está imitando. Então, pela educação, com calma, com ternura, a gente faz aquele processo de educação aos poucos. Sabe quando a gente fala gritando, fala alto demais, e às vezes o outro lá começa a conversar, ou uma lição diz que a nossa voz tem que melhorar, tem que ser mais baixa para não agredir o outro, a gente vai modificando. A gente não sabia que incomodava o tom de voz muito alto, ou aquela gargalhada descontrolada. A gente, aos poucos, vamos nos educando. Né? A gente vai vendo, é possível de educação? Às vezes a gente vive num ambiente que aquilo é normal. Aí depois a gente vai para o colégio, ou começa a frequentar um local de trabalho, onde as pessoas têm um comportamento. A gente vai falar, mas por que um educado? É uma convenção, né? É uma convenção. Nós vivemos em sociedade. E nós vamos percebendo que realmente é melhor. Nós vamos, da mesma forma que nós desenvolvemos o nosso paladar, o nosso olfato, nós podemos desenvolver características de melhores educação para a convivência. A gente vai começando a viver de uma maneira a não incomodar o outro, viver de uma maneira que toda essa felicidade, realização seja mais interna, a gente consiga realmente sentir. E ele fala que às vezes a maldade do outro, né, a crueldade, às vezes ela não é problema de educação, mas é um problema de patologia. Existem espíritos que a gente, né, que se chama aí em grau de doença, que são verdadeiros, né, psicopatas. Eles não têm a emoção, não têm sentimento. Eles são doentes realmente. São espíritos que precisam realmente de um processo de tratamento. E às vezes aquela doença deles ainda é agravada por uma obsessão, uma influência obsessiva que vai punindo aquele espírito, é um processo de punição. Muitos desses que catalogamos como maus foram aqueles que não resistiram à tentação trazida de outras existências. Quantas tentações, né? Quanto nosso lado sombrio de vício nós sofremos a tentação nessa encarnação e tivemos que resistir. Muitos não resistiram a várias. E aí a gente fala assim, é possível? É possível. Todos nós temos a consciência endividada perante a lei. Qual de nós pode tirar pedra? Qual de nós não tem na gente e naqueles familiares que mais amamos situação de almas que estão lutando contra vícios ou até desistiram de lutar? E eles são catalogados como criminosos. Então a gente vai lembrar que ninguém vai sentir alegria, né, pela vítima do que foi mal.
como aquele vizinho que tem uma moléstia, mas a gente está precisando ser aquele que leva o socorro, e não aquele que apenas observa e determina a exclusão. Nós não somos filhos de Deus? Qual é a nossa parte? Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades, olha que ele fala aqui de outro tipo, e mesmo assim pratica o mal, qual é a nossa parte? Vamos entregar ele a ele mesmo. Nós ajudamos dentro das nossas possibilidades, de uma conversa fraterna, de umas observações, através... E ele fala aqui, deixa ele, que ele vai ser convencido de alguma maneira. Né? Ele vai carregar a culpa até que se liberte pelo sofrimento e a sombra que o envolveu. Quantos de nós trouxemos para essa encarnação o sentimento de culpa que nos adoece? E a gente às vezes não sabe que sensação é essa. Essa ansiedade, essa culpa. Muitas vezes nós fomos entregues a nós mesmos para nos liberarmos dessa sombra que nos envolveu um dia, em outras reencarnações, através da luz que hoje buscamos no Evangelho de Jesus, junto com a doutrina espírita. Então não somos nós que podemos botar o dedo em riste para ninguém. Nós temos que confiar na lei de progresso. A gente tem que confiar que o outro, que ele tem a força, né? Se ele teve coragem para fazer isso, aquilo, outro, que ele também tem a força para assumir a sua situação diante da lei, porque ele vai ter que responder diante da lei, assim como todos nós. E a gente não sabe quanto tempo ele vai passar. Então, eles precisam mais de assistência do que censura, e muitas vezes a gente não pode chegar perto daquela criatura e dar um abraço fraternal. Muitas vezes nos sentimos feridos, doendo ainda. Mas aí é quando nós já pensamos, nós podemos auxiliá-lo. Já começamos a buscar Jesus, colocar no meio de nós dois, pedir o amparo do Cristo para a pessoa, fazer uma oração, já fazemos uma oração para que ele consiga se equilibrar, porque é um doente, desajustado. E já começamos a perdoar em nome de Jesus. Talvez a gente ainda esteja difícil, mas é quando a gente vou começar a perdoar em nome de Jesus, vou começar a me esforçar para olhar aquela criatura não como alguém vitorioso, e sim como um derrotado diante da luz ainda. Nós já conhecemos Jesus, eles talvez ainda não. Que Deus abençoe a todos, que essas vibrações de força e de coragem, que essa luz chegue a todos os corações adoecidos, envolvendo, fortalecendo para novas lutas que virão. Que Deus assim nos abençoe com o coração tranquilo, de sabermos estar agindo de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Muita paz sempre. Graças a Deus.